O fim dos carros elétricos? A inovação da Toyota que ninguém esperava. E aí, amantes da inovação e do futuro automotivo, preparem-se, porque o que a gente vai discutir hoje pode mudar completamente o jogo. Por anos, nos disseram que o futuro era totalmente elétrico, que a única saída para um planeta mais verde era a bateria, o carregador e a ausência total de combustão. Mas, e se eu dissesse que uma das maiores montadoras do mundo está trabalhando em algo que pode ser o verdadeiro ponto final para essa história? A Toyota, sempre cautelosa e pensando fora da caixa, acaba de chocar o mundo com uma declaração bombástica de seu CEO. E não é sobre hidrogênio, nem sobre um novo elétrico. Estamos falando de um motor movido a amônia. Sim, você ouviu direito. Um motor de combustão interna que funciona com um combustível que não emite CO2 e que pode, de acordo com eles, ser o futuro do transporte. Mas o que é essa tecnologia? E por que, de repente, ela se tornou tão importante? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo na colaboração da Toyota com a gigante chinesa GAC para desvendar o segredo por trás do primeiro motor de amônia do mundo para veículos de passageiros. Vamos entender o que é, como funciona e por que essa inovação pode ser o que o mercado automotivo precisava para abrir um novo e inesperado caminho. Parte 1. A ciência por trás da revolução silenciosa. Para entender por que este motor é tão revolucionário, precisamos começar do básico. O que é um motor de amônia? Em sua essência, é um motor de combustão interna que usa a amônia como fonte de energia. A grande mágica da amônia é que ela é composta por um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. O que não está presente nessa fórmula? Átomos de carbono. E sem carbono, não há emissão de dióxido de carbono durante a combustão. É uma solução limpa e promissora para o dilema da poluição. Existem diferentes formas de se fazer isso, claro. Uma delas é quebrar a amônia em hidrogênio e nitrogênio, e então usar o hidrogênio em uma célula de combustível para gerar eletricidade. Uma startup chamada Amog demonstrou essa técnica em um trator John Deere, reivindicando o título de primeiro trator de emissões zero do mundo movido a amônia. Outra abordagem é misturar a amônia com outros combustíveis, como diesel ou hidrogênio, para facilitar a ignição. A Main Energy Solutions, por exemplo, usou essa estratégia em um motor de 2 tempos para uso marítimo. Mas a abordagem da Toyota e da GAC é a mais ousada de todas: usar a amônia como fonte de combustível primária. Para isso, eles precisaram de tecnologias avançadas de ignição. E essa é a grande promessa: aproveitar a alta densidade de energia da amônia. Isso significa que você consegue armazenar uma quantidade substancial de energia em um volume relativamente pequeno de combustível, o que a torna perfeita para o transporte e a geração de energia. Além disso, a amônia é amplamente disponível, pois pode ser produzida a partir de nitrogênio, que é o componente mais abundante na nossa atmosfera, e hidrogênio, que também é facilmente obtido. Essa acessibilidade reforça a sua viabilidade como uma solução de energia sustentável em escala global. Reconhecendo todos esses benefícios, a Toyota deu um passo gigantesco ao se unir à GAC. Juntas, elas desenvolveram um protótipo de motor que opera queimando amônia líquida. O resultado é um feito de engenharia de tirar o fôlego. Um motor de 4 cilindros e 2 litros que produz 161 cavalos de potência, enquanto reduz as emissões de carbono em impressionantes 90%. Parte 2. A engenharia que superou o impossível e os desafios. A jornada para criar este motor não foi fácil. A equipe de desenvolvimento teve que lidar com um problema enorme. A amônia é difícil de queimar de forma rápida e eficiente. Por muito tempo, essa dificuldade de ignição foi o principal obstáculo para a sua adoção como combustível. No entanto, os engenheiros da GAC
Com o apoio da Toyota, conseguiram superar esse desafio, preparando o terreno para que a amônia possa ser aproveitada na indústria de automóveis de passageiros. Jong Yong, um dos engenheiros responsáveis, explicou que a equipe superou o ponto crítico de queima da amônia, o que permitiu que o combustível se tornasse uma realidade comercialmente viável. Ele destacou que o valor social dessa inovação é digno de muita antecipação. A exploração da amônia como um combustível de baixo carbono está ganhando força em várias frentes, e o envolvimento estratégico de uma gigante como a Toyota muda tudo. A abordagem da Toyota para o transporte sem emissões é multifacetada. Eles estão investindo em uma mistura de combustíveis alternativos e veículos elétricos convencionais, além dos carros com células de combustível de hidrogênio, como o Mirai. A Toyota também está ativamente envolvida em corridas para testar e avaliar a tecnologia de motores de combustão movidos a hidrogênio. Diante dessa visão de futuro, é plausível que a Toyota possa considerar a adoção de motores movidos a amônia em mercados-chave como a China, e à medida que a tecnologia amadurece, introduzi-la em outras regiões do planeta. Mas existem desafios. A amônia, em sua produção atual, é utilizada em cerca de 80% pelo setor agrícola como fertilizante, e também em outras indústrias, como a de explosivos e plásticos. Sua acessibilidade potencial como fonte de energia é alta, mas a infraestrutura para a produção em massa e distribuição para veículos ainda é uma questão a ser resolvida. E não podemos esquecer das emissões de óxidos de nitrogênio, um desafio técnico que a GAC admitiu ter que enfrentar e gerenciar. No entanto, o motor da GAC e da Toyota parece ter resolvido de forma inteligente um dos grandes problemas da amônia: sua baixa velocidade de propagação da chama. Ao combinar a amônia com outro combustível, a GAC pode ter garantido um desempenho mais suave e versátil em diversas condições de condução. Essa abordagem híbrida pode ser a chave para tornar o motor de amônia prático e usável para o dia a dia. Parte 3. O novo cenário e o futuro da mobilidade. A China, um dos maiores mercados de veículos elétricos do mundo, ainda possui uma forte demanda por veículos com motores de combustão interna. E é nesse cenário que o motor de amônia da Toyota e da GAC ganha ainda mais relevância. O surgimento de combustíveis alternativos como o hidrogênio, a amônia e os combustíveis sintéticos pode potencialmente estender a vida útil dos motores de combustão interna, tornando-os mais ecológicos sem a necessidade de um veículo totalmente elétrico. Essas inovações podem, a longo prazo, se tornar mais econômicas de produzir do que veículos totalmente elétricos, oferecendo uma escolha convincente e acessível para um público mais amplo. A Toyota, com sua forte posição no mercado chinês e seu compromisso em atender a diversas preferências dos consumidores, vê na tecnologia de amônia uma peça estratégica fundamental para o futuro. A exploração dessa tecnologia não é uma novidade absoluta. Cerca de uma década atrás, o Instituto Coreano de Pesquisa em Energia fez avanços notáveis, criando um veículo que usava uma mistura de 70% de amônia e 30% de gasolina, resultando em uma redução de 70% nas emissões de carbono. Mas o que o motor da GAC e da Toyota faz é levar essa ideia para o próximo nível, usando a amônia como combustível principal. O motor de amônia não é o fim da mobilidade elétrica, mas pode ser o início de uma nova era, onde a transição para um transporte mais sustentável não precisa ser uma escolha única. O futuro pode ser uma mistura de tecnologias: motores de amônia para veículos maiores e de longa distância, hidrogênio para aplicações específicas e veículos elétricos para o uso urbano. A Toyota está se posicionando para dominar todos os cenários. E você, o que pensa sobre tudo isso? Acredita que o motor de amônia pode ser o futuro? Ou é apenas mais uma aposta que não vai dar em nada? Deixe sua opinião na seção de comentários. Se você curtiu essa análise profunda sobre o futuro da mobilidade,
Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Sua presença é fundamental para continuarmos trazendo esses conteúdos que desafiam o pensamento convencional. Obrigado por assistir e até a próxima.